Oi, pessoal! A gente sempre pensa no rosto como um espelho das nossas emoções, né? Refletindo tudo o que está acontecendo aqui dentro. Mas e se for mais do que isso? E se, em vez de ser só um espelho, o nosso rosto for, na verdade, um painel de controle capaz de influenciar ativamente a nossa biologia? Vamos investigar essa ideia juntos? A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Será que o simples ato de forçar uma expressão, como um sorriso, pode mesmo mudar o que a gente está sentindo? A ciência sugere que a resposta é um surpreendente sim. E isso abre uma porta incrível para a gente entender a ligação profunda que existe entre o nosso corpo e a nossa mente. E a base para tudo isso é a chamada hipótese do feedback facial. Quem começou com essa ideia foi ninguém menos que Charles Darwin. A teoria é que os sinais que os músculos do nosso rosto mandam para o cérebro acabam modulando nossas emoções. Ou seja, o rosto não está só dizendo estou feliz, ele está, na verdade, dizendo para o cérebro ei, vamos nos sentir felizes? É uma via de mão dupla. Ok, vamos começar pelo lado bom da história. O que acontece lá na bioquímica do nosso corpo quando a gente sorri, não importa se é um sorriso genuíno ou até meio forçado. A resposta está num coquetel químico super poderoso que o nosso próprio cérebro produz. E os efeitos desse coquetel são impressionantes. Sorrir não só alivia o estresse e melhora o humor. Estudos já associaram o sorriso a um sistema imunológico mais forte, a redução da pressão arterial e até uma vida mais longa. São benefícios bem concretos que começam com uma simples contração de músculos no rosto. E que coquetel é esse? Bom, o ato de sorrir libera endorfinas, que são os analgésicos naturais do corpo, dopamina, que aumenta a nossa motivação, e a serotonina, um dos principais reguladores do nosso humor. Funciona na prática como um antidepressivo natural que está sempre disponível para a gente de graça. E essa ideia de amortecedor fisiológico é perfeita para descrever o impacto no nosso coração. Alguns estudos mostraram que sorrir durante tarefas estressantes ajuda a diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial mais rápido depois que o estresse passa. A expressão facial age como uma proteção, sabe? Protegendo o coração do desgaste causado pelo cortisol, o hormônio do estresse. Beleza, a gente já viu que sorrir faz um bem danado. Mas e o oposto? Vamos olhar agora o outro lado da moeda. Qual é o custo biológico de manter uma expressão de preocupação, de chateação o tempo todo? A comparação aqui é preto no branco. Enquanto o sorriso diminui o cortisol e a pressão, a cara fechada faz exatamente o contrário. Ela ativa o centro de ameaças do nosso cérebro, a amígdala, e ainda por cima suprime o sistema imunológico. São dois caminhos fisiológicos totalmente opostos, e tudo começa com uma expressão facial. Pensa num efeito dominó. Uma expressão de aborrecimento constante é o primeiro dominó a cair, sinalizando perigo para o cérebro. Isso ativa a amígdala, que por sua vez aciona todo o sistema de resposta ao estresse do corpo, inundando a gente com cortisol. Quando isso vira crônico, o corpo entra num modo de sobrevivência constante, o que leva a um desgaste geral. E olha, os efeitos não são só por dentro não. O estresse crônico que a gente vê na testa franzida cria as famosas rugas de preocupação. Mas mais fundo que isso, os níveis altos de cortisol degradam o colágeno e a elastina, que são as proteínas que mantêm a pele firme, acelerando o envelhecimento visível do rosto. Agora a gente vai mergulhar ainda mais fundo. Vamos ver como tudo isso afeta o nosso relógio biológico interno, o envelhecimento das nossas próprias células. Para entender isso, a gente precisa conhecer os telômeros. A melhor analogia é aquela pontinha de plástico do cadarço do sapato, sabe? Ela protege o cadarço. Os telômeros protegem nossos cromossomos. Toda vez que uma célula se divide, esses telômeros ficam um pouquinho mais curtos. Quando ficam curtos demais, a célula para de se dividir e envelhece. E é aqui que tudo se conecta. A pesquisa mostra que o estresse crônico e uma mentalidade pessimista, que são reforçados por expressões faciais negativas, aceleram esse processo de encurtamento dos telômeros. Traduzindo, um estado mental negativo pode literalmente acelerar o nosso envelhecimento a nível celular. Por outro lado, o impacto de ser otimista é algo que dá para medir. Um estudo descobriu que pessoas otimistas têm um risco até 35% menor de sofrer eventos cardiovasculares graves, como infartos ou derrames, em comparação com pessoas mais pessimistas. É uma diferença gigantesca para a nossa saúde. E essa citação resume tudo de forma perfeita. A ligação entre bem-estar psicológico e saúde física não é só uma ideia bonita, é um fenômeno biológico real que a gente consegue observar até no nosso DNA. O que nos leva à nossa conclusão. Se o nosso rosto é um painel de controle, isso significa que a gente tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos. Ou melhor, no rosto.
A gente tem o poder de escolher que sinais enviar para o nosso corpo. Então, na prática, como a gente pode usar esse conhecimento? Primeiro, é ter consciência. Percebeu a tensão no rosto. Depois, praticar uma boa higiene mental. Como limitar a exposição a notícias ruins e se cercar de gente positiva. E talvez o mais importante, praticar deliberadamente o ato de sorrir. Mesmo que seja por alguns minutos todos os dias, só para ativar aquelas vias da felicidade no cérebro. E para fechar, fica essa reflexão. Pensa um pouco, neste exato instante, que sinais o seu rosto está enviando para o resto do seu corpo? São sinais de ameaça e estresse ou de segurança e bem-estar? A escolha, como a gente viu, pode ter consequências bem profundas. Gente, muito obrigado por acompanharem essa análise até o final. Se vocês acharam o conteúdo útil e querem ver mais conversas como esta, não se esqueçam de se inscrever no canal. Combinado? Um abraço e até a próxima!